Boa noite, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre alguns exercícios do tema da aula anterior, que foi basicamente membrana plasmática. Então a gente estudou também os tipos de transporte que acontece, a sua estrutura, e também vimos sobre osmose. E a gente vai adentrar o citoplasma da célula, tá? O primeiro exercício que a gente vai resolver aqui, ele foi tirado de vestibular, aliás, todos eles foram tirados do vestibular, tá? E a grande maioria veio da Unesp. Eu priorizei esses daqui porque, pelo menos por enquanto, nosso foco é que vocês consigam passar dentro da Unesp. Bom, pelo menos o meu foco é esse. Então, esse primeiro exercício, ele traz o enunciado. O uso de vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas, por exemplo. O inconveniente do uso desse tempero é que depois de algum tempo, as folhas murcham e perde parte da sua textura. Esses fenômenos ocorrem porque... Então, para esse exercício, você vai ter que lembrar daquele processo que a gente comentou, onde a célula ganha ou perde água. Então, você vai lembrar que, como a gente está falando de folha de alface, estamos nos referindo a uma célula vegetal. Lembra que a célula vegetal ela difere da célula animal, principalmente por conta da parede celular, e essa parede impede a célula tanto de romper quanto de ficar extremamente murcha. A célula ela vai sofrer osmose, então ela pode ganhar ou perder água devido ao meio de concentração que ela está. E aí, quando você aplica isso nessa situação, você vai ter a folha de alface sendo colocada no meio com um tempero, ou seja, um meio onde vai ter sal, sal e vinagre. E aí você vai ter que imaginar como a célula fica, como o meio fica, se fica hipertônico, hipotônico ou isotônico, e se essa célula vai ganhar ou vai perder água. E por que que ela fica murcha, tá? Mediante a isso, você vai responder a questão. Essa questão ela não fala só da célula, tá? Ela fala também do porquê os animais morrem, no caso aqui as amebas. Então você vai ter que olhar nas alternativas e me responder. Por que que ocorre isso tanto com as amebas quanto com as células vegetais, tá? Eu não vou resolver ela agora, eu vou deixar para vocês resolverem. Eu só vou dar guiando vocês nessas questões. A segunda questão. A membrana plasmática ou celular é considerada uma das barreiras que separa o meio intracelular do extracelular e também é responsável pelo controle de todas as substâncias ou partículas que entram ou saem da célula. A respeito da membrana plasmática, é incorreto afirmar. Então essa questão aqui, ela já é uma pegadinha, porque no vestibular a gente é sempre acostumado a responder a alternativa correta. Essa ela vai no contrário, ela pede a alternativa incorreta, tá? Então você vai ler as 5 alternativas que existem e vai identificar para mim, ou melhor, vai identificar a alternativa incorreta, tá? Deixa eu dar uma olhada se tem alguma palavra aqui que a gente ainda não tenha visto. Passagem de livre de água, pequenas moléculas, troca ocorre em meio extracelular, passiva de distância, célula. Desculpa. Fagocitose é um processo. Não. Tudo que tem nessa questão a gente já viu, já dá pra responder de boa, tá? Boa sorte então pra resolvê-la. Terceiro exercício. Singer e Nixon, em 1972, propuseram um modelo de estrutura de membrana plasmática, aceito atualmente denominado o modelo de mosaico fluido. Observe o esquema deste modelo e a seguir analise as preposições. Então essa questão, ela vai ter 5 afirmativas, e dessas 5 afirmativas você vai ter que identificar quais são as corretas, quais são as erradas, para poder marcar ali na questão, tá? Então, o que esse esquema vai trazer? Ele traz um modelo de mosaico fluido, que é o da membrana plasmática, e ele tem 3 regiões, 3 estruturas numeradas, 1, 2 e 3. A estrutura 1 são as nossas proteínas, e aí tem tanto a proteína integral, que são aquelas proteínas que atravessam as duas camadas, quanto as proteínas periféricas, que são aquelas que só estão de um lado da bicamada, tá?
A estrutura 2 é a bicamada fosfolipídica e a estrutura 1 é um fosfolipídio. Que aí você vai lembrar que ele é aquela molécula que tem a cabecinha e tem as duas caudas aqui. A cabecinha é hidrofílica e as caudas hidrofóbicas. As afirmativas, você vai ler as 5 e aí você vai identificar o que é verdadeiro, o que é falso, e mediante a isso você vai ali para o que a questão pede, que no caso é: estão corretas apenas as proposições, aí você vai marcar quais são as corretas. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa que a gente não saiba ainda. Fosfolipídico, bicamada lipídica, não. Proteínas globulares, não. Tudo isso a gente já viu. Permeabilidade seletiva é uma consequência das características. Não, todos os que tá aqui a gente já viu também. Então, dá para resolver. Acho que é o próximo exercício. A membrana celular seleciona a passagem de substâncias do meio extracelular para o intracelular, por meio de mecanismos de transporte. Leia as preposições abaixo. Novamente, aqui a gente vai ter 5 preposições e você vai assinalar quais são as preposições corretas ali nas 5 alternativas, tá? Então, a difusão facilitada é o tipo de transporte passivo, em que a célula não gasta energia, transporte de íons, osmose, transporte de íons, difusão facilitada. Tudo isso a gente já viu na aula anterior. Não vou dar detalhes, qualquer coisa, volta no vídeo, vai pulando, procurando os lugares centrais das informações, tá? O próximo. Durante uma aula prática, os alunos colocaram algumas hemácias humanas em água destilada e analisaram a variação do volume celular. Após o experimento, as variações do volume das células foram indicadas em um gráfico. Sabendo-se que as hemácias humanas ficam mergulhadas no plasma sanguíneo, cuja solução apresenta 0,9% de NaCl, o gráfico que ilustra corretamente a variação do volume das hemácias na água destilada, em função do tempo, está indicado em... Essa questão é da Unesp, tá? Se eu não me engano, ela foi de 2013 ou 2015, acho que é 2015. E ela é bem legal, porque ela traz 2 conceitos. Primeiro, que é o conceito de osmose da biologia, e o segundo, que é a interpretação de gráficos, que já não remete à matemática. Então ela já pega esses 2 conteúdos e amarra numa questão só. Vamos pegar o enunciado. As hemácias são as nossas células sanguíneas, nossas células vermelhas do sangue. E quando elas estão no plasma, esse plasma tem uma concentração de 0,9% de NaCl. NaCl é praticamente o sal, tá? Cloreto de sódio. Então, elas vão ser tiradas dessa solução e vai ser colocada numa outra solução de água destilada. O que é água destilada? Água destilada é água pura, 100% pura, é só moléculas de água, H2O. Não tem sais dissolvidos, não tem nada. Então, se no plasma sanguíneo ela estava em 0,9, quando ela vai para a água, a gente pode considerar que ela vai estar 0,0, tá? E aí você vai analisar a célula do plasma sanguíneo. Ela está em equilíbrio, porque é o meio perfeito que ela existe ali. E aí ela vai ser retirada desse 0,9 e vai passar para o meio de 0. Então você vai me identificar qual é a alteração, se essa célula ela vai ficar no meio hipoiso ou hipertônico. E aí, mediante isso, você vai identificar o que acontece. A célula ganha água, a célula perde água, ou ela fica em equilíbrio com essa água destilada. E aí, você vai olhar os gráficos e identificar o que aconteceu. Perceba que esse gráfico ele tem 2 eixos. O eixo Y é o volume da célula, então quanto maior a curva, maior é o volume da célula, e conforme o eixo X é o tempo, então conforme o tempo transcorre. Se for uma reta, significa que o quê? Conforme o tempo passa, a célula está ganhando volume. Se for uma parábola, significa que aqui. Significa que conforme o tempo vai passando, essa célula ganha volume, de repente ela perde volume. Se for uma curva, ela começou com grande volume, perdeu volume. Entenderam? Mediante isso, vocês vão identificar no gráfico qual é a alternativa correta. Próximo. A figura ilustra 3 diferentes mecanismos de transporte através da membrana celular, indicados pelo número 1, 2 e 3.
Então a gente tem aqui o gradiente de concentração, que é a seta verde, e aí depois a gente vai ter a seta 1, que é as substâncias não polares, substância 2, moléculas polares sem carga, e a substância 3, aminoácidos. Sobre os processos numerados, é correto afirmar que, aí você lê as alternativas, identifica quais tipos de transportes são esses que a gente colocou aqui, e percebam que legal, essa imagem que caiu no vestibular, é um slide que eu montei essa semana, ela é praticamente idêntica à imagem que a gente viu no slide da semana passada, tá? Então, quando a gente monta a aula, a gente acaba sempre pegando as imagens mais comuns, porque tem muita chance delas caírem no vestibular. E aí que basicamente é quase a mesma imagem que a gente viu, tá? Então facilita muito na hora de resolver a prova. Deixa eu ver se vai ter alguma palavra aqui diferente que a gente não tenha visto. Não. Dá para vocês resolverem, tá? Por favor, resolvam. Próxima questão. A resposta das células a pulsos elétricos sugere que a membrana plasmática assemelha-se a um circuito elétrico composto por uma associação paralela entre um resistor R e um capacitor C, conectados a uma fonte eletromotriz. A composição de fosfolipídios e proteínas é que confere resistência elétrica à membrana, enquanto a propriedade de manter uma diferença de potencial elétrico ou potencial de membrana é comparável a um capacitor. A figura mostra a analogia entre um circuito elétrico e a membrana plasmática. Eu já vou adiantar para vocês, falando da minha parte. Metade do enunciado dessa questão eu não entendi. Eu sou péssimo em física, sou péssimo em elétrica. Esse desenho eu entendo só metade, que é a metade dos fosfolipídicos. Então eu entendo que aqui tem uma bicamada fosfolipídica e a parte externa está positiva e a parte interna está negativa. Isso a gente viu na aula passada. O desenho do lado eu não consigo entender, porque eu não estudei e não é da minha alçada, tá? Porém, com o que a gente já viu da aula passada, é possível resolver essa questão, tá? Vamos para a questão-chave, para o enunciado, basicamente. A diferença de potencial elétrico na membrana plasmática é mantida pelo... Aí agora você vai me identificar como que se mantém esse potencial elétrico da célula. Lá fora fica positivo, aqui dentro fica negativo. Lembra do que a gente viu na aula anterior, que eu falei até dos batimentos cardíacos, mostrei aquele gráfico de como dá o potencial de ação, tá? Lembra os tipos de transporte e como que funciona, e aí vocês resolvem essa questão. Próxima? Ah, não tem próxima. Ó, eu acho que são 7 ou 8 questões que eu coloquei. Por favor, resolvam. Eu não vou colocar resposta. Vocês podem, assim que vocês responderem, manda pra mim, por favor, pra eu saber quem fez, quem tá acompanhando as aulas. Eu tô vendo que o número de visualizações só tá baixando. Então eu quero ter esse feedback de vocês, tá? E mediante isso eu passo a resposta. Agora vamos pra segunda parte da aula, que é a parte do citoplasma, que é o conteúdo teórico agora. O citoplasma, ele é uma região formada dentro da célula, tá? E essa região, em células eucariontes, que possuem membranas internas, ela vai ser delimitada pela membrana plasmática e pelo núcleo. Então, se você tem o núcleo aqui e a membrana plasmática circulando a célula, todo esse espaço aqui dentro é o citoplasma, tá? É o espaço do citoplasma. Em células procariontes, que não vão possuir núcleo nem nenhuma organela interna ou membranosa, esse citoplasma é toda a região de dentro, tá? Então, vale citar isso, de que tem uma diferença do citoplasma entre célula eucarionte e procarionte. O que a gente vai achar dentro do citoplasma? O citossol, o citoesqueleto e as organelas membranosas, se for uma célula eucarionte. Se for uma célula procarionte, aí a gente vai ter o que a gente vai ter? A gente vai ter o material genético, o plasmídio e o nucleoide, que é aquela região onde fica o DNA circular das bactérias. O plasmídio é aquele DNA circular que a gente já estudou, acho que 2 aulas atrás, que é aquele... É um DNA que ele não é essencial para a vida da bactéria, mas ele confere algumas capacidades, como resistência a antibióticos, e ele permite ser passado de uma bactéria para outra. E ela também vai ter os ribossomos, que é aquele tipo de RNA que vai ajudar na transcrição
e produção de proteína. Então, as bactérias vão ter esses 3 itens no seu citossol. Os seres procariontes, ou seja, os seres que vão possuir células com membrana, igual a gente, célula animal, célula vegetal, eles vão possuir mais coisa. Vai possuir o núcleo dentro do citoplasma, que a membrana do núcleo vai separar o citossol do material genético, mas o núcleo acaba ficando ali dentro. E dissolvido ali no meio do citossol ou do citoplasma, a gente vai ter todas as organelas, então vai ter mitocôndria, vai ter complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo e por aí vai. Tudo isso a gente vê na aula que vem. E vai ter também os nossos ribossomos. Eles podem ficar tanto anexos às membranas quanto soltos ali no citoplasma, tá? Com relação ao citossol, que é esse fluido viscoso, meio gelatinoso, sabe? Como se fosse um gel de cabelo. Que eu acabei de comentar, aliás, que citossol e citoplasma é a mesma coisa. Não, não é. É diferente. O citoplasma é essa região, o citossol é esse fluido. Foi um equívoco meu. Acabei me empolgando. Então, com relação ao citossol, ele vai ser esse fluido. Esse fluido ele é constituído por águas, proteínas, sais minerais, lipídios, bases nitrogenadas, enfim. Tudo que a nossa célula vai precisar, ela tem que estar nesse citossol. Porque é praticamente o corpo de dentro da célula. Então, se você vai montar uma proteína, você vai precisar de aminoácidos. Esses aminoácidos precisam estar ali no citossol, tá? Essa construção de proteína, como ela é rápida, não tem como a célula fagocitar alguma molécula, quebrar ela e tudo mais. Isso daqui já tem que ter sido feito antes e os materiais estarem todos prontos ali, tá? Então, por conta disso, o citossol ele é um líquido bem rico em proteínas. Com relação ao citoesqueleto da célula, que é o foco da nossa aula hoje. O citoesqueleto ele vai ser como se fosse uma teia bem tramada mesmo, bem trabalhada, de tubos e filamentos. São todos extremamente proteicos, tá? São formados por proteínas. E eles podem ser tanto ligados como feixes, ou seja, uma faixa longa entrelaçada, ou até tipo um conectado no outro, formando uma malha mesmo, como se fosse uma grade. E eles só estão presentes em células eucariontes. Os procariontes não possuem, tá? Essa imagem aqui do citoesqueleto, ela é uma imagem bem legal, ela é trabalhada com material fluorescente, por isso que ela tem até essas cores bem diferentes. E aqui é possível a gente analisar como está o citoesqueleto das células. Então, cada bolinha azul é um núcleo e todas as regiões amarelas e rosadas são um tipo de estrutura do citoesqueleto, tá? Para vocês terem ideia. Eu diria que pela posição delas, o tipo de citoesqueleto que são os filamentos de actina. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente tem 3 tipos de citoesqueleto. Quais são as funções, então, desse citoesqueleto? Sustentar o citoplasma, definir a forma e a organização celular, ou seja, além de você sustentar toda a célula, você vai ajudar a manter o formato dela e colocar essas organelas em alguma posição. Ao contrário do que a gente viu até agora, células, bolinha, redondinha, tudo mais, parece que tá tudo ali jogado ali dentro ao acaso, mas não é, tá? A gente vai ver mais pra frente que determinados tipos de tecido, a gente tem célula onde o núcleo vai ficar na parte base, na base dela, ou o núcleo vai ficar num canto. A gente vai ver que ela vai precisar ter ápice, que seria uma porção que fica voltada sempre para cima da célula, e esse ápice vai ter uma estrutura diferenciada, tá? Então, por conta disso, as células precisam ter uma forma. E elas precisam de algo que mantenha essa forma, que estruture ela. Por isso, o citoesqueleto, tá? Quando a gente fala de tecido, a gente não está falando de uma célula, a gente está falando de um conjunto de células conectadas, todas são parecidas, são do mesmo tipo, e isso forma o tecido. Então, para essas células estarem conectadas, elas vão precisar de junções. E aí entra a parte do citoesqueleto que vai fazer essa conexão, essa ligação de uma célula com a outra, tá? Que a gente pode também chamar de ancoragem. Deslocamento de materiais e organelas. Então, além de dar sustentação, forma e tudo mais,
quando a gente precisa mover esse citoplasma para distribuir os nutrientes, ou uma organela vai sair, por exemplo, do complexo de Golgi, que ele secreta as coisas e vai ser levada para a membrana plasmática para ser eliminada da célula, a gente precisa desse citoesqueleto fazendo essa trilha para levar, tá? Então, por conta disso, o deslocamento também é importante. E também movimentos celulares. Existem algumas células que elas se movimentam, elas não vão estar fixas no tecido. Ou elas vão estar dissolvidas, por exemplo, as hemácias dentro do sangue que vão sendo carregadas pelo fluxo. Existem algumas células que elas precisam se movimentar, como por exemplo o macrófago, que ele precisa, vamos supor, se tem uma inflamação, uma infecção, ele vai sair da corrente sanguínea e ele vai ir até identificar o patógeno e eliminar ele. Então essa ida dele é o movimento celular que ele vai fazer. Outro tipo, as amebas, que são protozoários, elas também se movimentam através de pseudopóds e tudo mais. Daqui a pouco a gente fala sobre eles, tá? Então aqui a gente colocou as 5 funções do citoesqueleto. O primeiro citoesqueleto que a gente vai falar é os microtúbulos, tá? Eles são constituídos por proteína, chamada tubulina. Vocês podem perceber nessa imagem que tem tubulinas de 2 cores. Elas são conhecidas como tubulina alfa e beta. Elas sempre se associam em 2, então a gente pode chamar de heterodímeros, porque são 2 proteínas diferentes entre aspas, que se associam para formar essa tubulina. E a estrutura final dela, que vai dar origem ao citoesqueleto, ao microtúbulo, é uma espécie de canudinho. Então ela vai se associando, formando esse, como é que eu posso colocar? Esse colar de contas helicodial, e isso dá origem a um tubo oco, que vai ser como se fosse um cano. Essa estrutura que elas formam, ela pode aumentar e diminuir, então ela pode alongar ou encurtar, mediante a polimerização ou despolimerização dessas tubulinas da ponta. E elas sempre vão se originar, a sua formação sempre vai se originar do centrosoma ou centrocelular. Essa é uma estrutura que só está presente em células animais, aliás, em células eucariontes, porém, acho que só em células animais que vai possuir um centrosoma. Se eu não me engano, células vegetais, elas possuem vários. Isso mesmo, eu acabei de confirmar aqui no slide. Então, as células animais vai possuir um centrosoma e as células vegetais possuem vários. Se eu não me engano, célula de fungos não possuem centrosoma, tá? Mas isso fica ao critério de curiosidade. O centrosoma, pelo menos a quantidade ou o que ocorre, sempre é cobrado animais e vegetais. Dentro desse centrosoma, então, a gente vai ter 2 centríolos. Esse centríolos ele é um conjunto de microtúbulos e é a partir deles que vai se irradiar ou vai começar a se formar todos os microtúbulos da célula. Essa imagem que está aqui do lado dá a entender que é uma bola e dentro dessa bola vai sair todos os microtúbulos, como se fosse um ouriço, tá? Não se enganem. Esse centro celular, ou centrosoma, ele não é uma estrutura, ele não é essa bola. Ele é uma região onde vai estar esses 2 centríolos. Se tem alguma estrutura física ali, são os centríolos, e deles, ou dessa região onde eles estão, vai se formar os microtúbulos. Essa bolinha amarela que está aqui no desenho, ela não existe. Ela só foi colocada para mostrar onde fica essa região, tá? Com relação aos centríolos, eles são tubos oco, formado por 9 tríades, ou seja, são 9 trios de microtúbulos, que são conectados por uma proteína de ligação, se não me engano é ligina o nome. Tá, pronto. E os centríolos, eles não vão existir em células vegetais e dos fungos. Então, o meu equívoco ali atrás era que o centro celular, ou centrosoma, ele existe nas células vegetais em grande quantidade, porém, ao contrário das células animais, as vegetais não possuem centríolos. A gente, células animais, possuem centríolos, tá? Aqui no esquema a gente vai ter, é sempre um par, então são 2 centríolos por centrosoma. E o legal é que quando a gente vai dividir as nossas células, esses centríolos eles se multiplicam. Então esses 2 começam a se separar,
se duplicam, viram 4, vai cada um para um lado da célula, e durante a divisão celular vai ter um momento que o nosso código genético ele é separado. Então, quem é responsável por separar esse código genético são esses centríolos, tá? Forma dois centrossomo, ou dois centros celular. Eles vão jogar seus microtúbulos aqui para o código genético, isso da metáfase, e aí depois eles separam e puxam o DNA para dois lados diferentes. E aí depois a célula se divide e fica tudo certinho, tá? Cada célula com a quantidade certa de código genético e cada uma com um centríolo. Aqui a gente tem as imagens de como são formados os centríolos e aqui tem uma eletromicrografia de transmissão que ela conseguiu pegar bem de cima mesmo o centríolo, então dá para você ver as três fileirinhas formadas de cada banda, tá? Aqui a gente tem um outro esquema, exemplificando o que eu acabei de falar, do centríolo, a proteína que faz a ligação, e como funciona essa divisão, tá? Então você tem os dois centríolos, um de cada lado, os microtúbulos formando aqui as que a gente chama também de fibras do fuso, e os centrômeros ali no meio, aliás, os cromossomos ali no meio, com os seus centrômeros, que vai ser uma parte dentro do cromossomo onde se liga esse microtúbulo. E aí, conforme ele encurta, ele puxa o cromossomo, tá? Seria como uma espécie de gancho. Esse centríolo joga os ganchinhos no cromossomo e puxa ele separando. Mais pra frente, quando a gente falar de divisão celular, a gente vai ver isso bem à risca, tá? Então não precisa se desesperar se não estiver entendendo direito. O segundo tipo de citoesqueleto que a gente tem é os microfilamentos. Eles também podem ser chamados de filamentos de actina, são extremamente abundantes nas células e eles podem ficar lado a lado, formando fibras, ou eles podem se entrelaçar, formando uma rede. Quando eles vão estar associados em fibras, aliás, em fibra não, ele é uma fibra, mas quando ele está associado não em rede, não trançado, ele pode estar conectado ou se conectar com outros tipos de filamentos, que aí no caso é o filamento de miosina. E aí ele vai dar origem ao filamento de actina e miosina, que é aquilo que a gente sempre fala da contração muscular. Então, quando a gente move um músculo, a gente nada mais está fazendo do que contraindo ou relaxando a musculatura. E a nossa musculatura ela é feita de fibras de actina e miosina, tá? Então, a gente vai ter a fibra de miosina, ela é mais grossa e ela tem um monte de cabecinhas que vão se conectar à fibra de actina, perdão, e com o uso de ATP, com o gasto de energia, essas cabecinhas elas fazem esse movimento. Elas contraem a fibra ou elas relaxam e soltam da fibra. Então o que acontece? Quando você tem a actina aqui, você tem, por exemplo, a actina está aqui, e aí você tem a cabecinha da miosina aqui, ela se conecta, gasta energia e solta. Conecta, gasta energia e solta. Então, esse tipo de movimento faz a contração do músculo. A fibra do músculo estava aqui, conforme elas vão se conectando, elas fazem isso. E aí, consequentemente, você contrai a fibra, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui, e se não der certo, eu vou colocar só o link do vídeo para vocês acessarem, para vocês terem uma ideia e visualizar melhor esse processo para compreender. Daqui a pouco a gente volta. A dose funciona, espero que dê certo.
Agora, com relação ainda aos microfilamentos, eles vão formar duas redes, que a gente vai chamar de rede de ectoplasma e a rede de endoplasma. O ectoplasma, ele é o mais externo, geralmente ele vai ficar abaixo da membrana celular, e ele é mais denso, então ele vai dar uma sustentação a essa periferia celular, vamos falar, essa borda da célula. Então ele vai dar um formato a ela, ele vai sustentar a célula nesse formato. Já o endoplasma, ele vai ser toda a parte de dentro da célula. Ele é formado pelos microfilamentos também, porém, como ele é mais frouxo, ele vai dar esse caráter de gel, de gelatina para ele. Ele não vai deixar duro, mas também não vai deixar líquido. Então ele dá essa consistência à célula. E é também por conta desse movimento que ele consegue fazer todo o transporte de substâncias dentro da célula. Eu tenho uma imagem aqui de micrografia óptica e eu tenho um esquema. Os dois são amebas, tá? Então, se você perceber no esqueminha, você vai ver que a ameba tá com duas cores. Um amarelo mais escuro, que seria a região de ectoplasma, e a região amarela, que seria a parte de endoplasma. Perceba que tanto o ecto quanto o endoplasma são duas características do citoplasma, tá? Então, tudo ali é citoplasma, porém, por ele ser mais sólido, a gente chama de ecto, e por ele ser um citoplasma mais fluido, a gente vai chamar de endoplasma. Não confundam as coisas, achando que são estruturas diferentes, é tudo a mesma coisa. Só que tem uma classificação ali no meio. Então, aqui no esqueminha dá para você identificar bem as duas regiões. Já na imagem de microscopia, você vai estar vendo mesmo a ameba, como ela é, e você vai perceber que bem na borda dela tem umas regiões que ela é mais compacta, e aí não tem todos esses grânulos que você vê na maioria dessa célula. Esses grânulos nada mais é do que as substâncias que estão dentro do citoplasma dela. O que mais dá para identificar? Dá para ver onde está o núcleo dela, ou pelo menos onde está a seta, e também dá para ver o pseudópode, ou lobópode. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Segura aí, tá? Esses foram os microfilamentos, e agora o último é os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles também são filamentos proteicos, são formados por diversos tipos de proteína, aí já é uma miscelância, vamos falar que é uma mistura de proteínas. E eles, ao contrário dos outros dois, eles vão ser estáveis, tá? Então, eles se formam e eles se fixam, eles não ficam mudando, aumentando, encurtando. Eles não participam dos movimentos celulares e eles são utilizados para juntar uma célula na outra. Além disso, eles também vão dar suporte mecânico. Então, quando uma célula sofre algum choque, tipo um impacto, um soco, ou é aplicada uma pressão, é o filamento intermediário que vai dar essa estrutura rígida para a célula suportar isso e não deformar, tá? Aí, com relação aos movimentos celulares que a gente vai ter, a gente tem a ciclose, que é a circulação do citossol, ou seja, a circulação do fluido interno da célula. E essa circulação ela é formada pelos filamentos de actina interagindo com os de miosina. Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo também para mostrar como que essa ciclose funciona. Espero que dê certo. Olha lá, se movendo. Tá vendo ali, ó? Aham. Aí girando ali, ó. Aham. Eles vão se agrupando. Vai andando em garrafa ali, né? Vai se aglomerando. Aí chega uma hora que acha um O caminho. segundo movimento que tem é o movimento ameboide. Esse movimento ameboide é o do pseudópode ou do lobópode. É o mesmo nome para a mesma ação da célula, tá? Não precisa se assustar. É que dependendo do livro ele coloca de um nome, dependendo do livro ele coloca de outro. Então eu já falo os dois de uma vez, mas por favor não se confundam. Então, esse movimento de pseudópode, ele vai formar como se fosse um falso pé. E é isso mesmo, o nome pseudo é de falso, bópode é de pé. Isso mesmo, pseudópode. Então, é um movimento onde a célula vai criar uma espécie de pezinho
e esse pé vai puxar ela. E como que esse pezinho é formado? É através do ectoplasma e do endoplasma. O ectoplasma, que é aquela região mais periférica da célula, de filamentos de actina, ele vai se prolongar, vai puxar a estrutura da célula, endurece, e na parte de trás da célula, ele vai despolerimizar. Então ele vai ficar menor, vai deixar mais fluido lá atrás. E aí, consequentemente, a célula contrai e vem no sentido desse pezinho dela. E aí, com isso, ela consegue acabar se locomovendo mediante a superfície que ela está. Tem diversas células que fazem isso. Eu vou tentar também colocar um vídeo aqui para vocês verem bem o movimento. Eu acho que não precisa de explicação acima, o vídeo é bem demonstrativo e eu espero que seja bem didático. Aí, com relação às outras estruturas que são formadas no citoesqueleto, que são os cílios e os flagelos. São duas estruturas que ficam na porção exterior da célula, eles ficam praticamente fixados na superfície da célula, e eles estão relacionados principalmente com a movimentação dela. Os cílios, eles vão ser mais curtos, são extremamente numerosos, tá? Para vocês terem ideia, células ciliadas, elas vão parecer um kiwi, com um monte de pelinho na sua superfície. E os flagelos, eles são mais compridos, porém eles são menos numerosos, tá? Células podem apresentar aí de 1 a 6, 8 flagelos, até que eu me recorde. Em questão de velocidade, são extremamente rápidos, tá? Principalmente os cílios, eles chegam a se movimentar de 10 a 40 vezes por segundo. Já os flagelos, como ele trabalha como se fosse um movimento de rotação, e ele impulsiona a célula rotacionando, eu, pelo menos até hoje, nunca achei a velocidade deles, tá? Mas é bem rápido também se comparado em mundo micro. Então aqui a gente tem um esqueminha de dois tipos de célula, uma célula com flagelo e uma célula com cílios. Enfim, quando a gente fala de flagelo, não dá para lembrar só que a gente está falando de protozoários. A gente também encontra flagelos nos gametas masculinos, por exemplo. A gente também pode ter em alguns pólens de plantas que vão ser utilizados para se locomover. Então tem uma gama infinita aí de células que possuem, tá? E os cílios também não vai ser, como que eu posso falar, resumido aos protozoários. Por exemplo, nós possuímos células ciliadas. Todo o revestimento da nossa traqueia, ou seja, dessa porção que vai descer pro pulmão, ela tem uma que a gente chama em borda de escova, que nada mais é do que a parte superior da célula, o ápice. Ele é todo cheio de cílios, e esse cílio é responsável por mandar esse muco para cima. Então, quando a gente catarra, quando a gente espirra, é toda a sujeira que desceu para nossa traqueia, foi acumulada por esse muco e está sendo eliminada, está sendo jogada para cima por esse movimento ciliar que vai empurrando, tá? Então, cílios também são importantes e a gente tem. Com relação à estrutura do cílio e do flagelo, ele é bem similar às do centríolo. Lembra lá dos microtúbulos, centríolos, 3 pares, aliás, 9 tríades, 9 conjuntos de 3 canudinhos cada,
Nos cílios e flagelo, eles vão possuir um centríolo. Esse centríolo ali, fica bem na base, onde a gente vai chamar de corpo basal. Porém, desses centríolos, a gente só vai ter 2 canudinhos subindo. Então ele vai se formar 9 pares de canudos, que vai ser a sua estrutura. E ao contrário dos centríolos, eles vão ter 2 canudinhos centrais também, 2 microtúbulos centrais. Então você tem uma estrutura de 9/2. 9 pares de 2 microtúbulos na periferia e no centro um parzinho, tá? O corpo basal é igual a um centríolo, então são 9 pares de 3. E o resto da estrutura, tanto do cílio quanto do flagelo, são 9 pares e 2 centrais, tá? Aqui na imagem tá mais explicadinho como que é. Com relação à nossa aula, essa foi a parte de citoesqueleto, tá? Eu espero que não tenha ficado dúvidas. Se ficou, por favor, me procurem. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Com relação às questões, a mesma coisa. Se surgiu dúvida, se não está conseguindo responder, me procura. Eu reviso a matéria com vocês, estou aqui para isso. E bons estudos, boas aulas, tá? E logo logo a gente tá de volta. Já estou repetindo isso, mas sinto saudades, tá, gente? Bons estudos. Tchau, tchau!